Dando continuidade ao estudo, o capítulo 10 do Grande Conflito. Bendito seja o nome do Senhor, que nos permite estudar esse material, que vai nos enriquecer espiritualmente. Nesse momento eu convido você, onde estiver, a orarmos. Santo e eterno Deus, Pai amado, nesse momento, Pai, quero te pedir uma bênção especial por cada ouvinte que ouve, Senhor, o capítulo 10 da obra O Grande Conflito, que com certeza foi inspirada por Ti, Pai. Eu te peço que decisões sejam tomadas pelo Teu Santo Evangelho, em nome de Jesus. Amém. E continuando essa jornada, iniciamos com o desaparecimento de Lutero, que provocou muita perturbação na Alemanha. Cresciam os rumores de que ele havia sido assassinado. Muitos se comprometiam sob juramento solene que iriam vingar a sua morte. O clero começou a perceber o grande erro que tinha sido lutar contra Lutero. Seu desaparecimento estava perturbando muito mais as cortes de Roma do que se ele estivesse em pessoa diante deles. Eles estavam cheios de temor da ira do povo, e o único meio que lhe restava seria acender tochas e sair à procura de Lutero até os confins da terra, se fosse preciso. Isso despertou o interesse em seus escritos, que agora eram lidos ainda mais, e a reforma avançava e ganhava força por toda parte. Sua ausência cumpriu uma obra que a sua presença não pôde produzir. Oh, quão lindo e sábio é o trabalho do nosso Deus. Ele nunca erra. Quando Ele permite algo a qualquer um de seus filhos, Ele sabe o que está fazendo. Você, ouvinte amigo, reflita sobre isso. Foi assim com Lutero, foi assim com o apóstolo Paulo. Tem sido assim em todos os tempos. Agora, outros obreiros tomavam parte do trabalho, e a equipe de Lutero era maior e bem mais sucedida do que nunca. Isso despertou a fúria de Satanás. O inimigo de Deus tentou enganar e destruir o povo, apresentando-lhes uma imitação em lugar da verdadeira obra. Assim como houve falsos cristãos no primeiro século da igreja cristã, surgia também falsos profetas no século XVI. Satanás, mais uma vez, apresentou uma contrafação em lugar da verdade. Alguns homens profundamente agitados com o caos no mundo religioso imaginavam ter recebido revelações especiais do céu e pretendiam ser incumbidos de ministrar os preceitos da reforma e declaravam: Lutero apenas iniciou debilmente a reforma. Imaginavam ter recebido revelações especiais do céu e pretendiam ser incumbidos e os únicos que poderiam dar continuidade à reforma protestante. Esses homens terrivelmente rejeitavam o grande princípio que era o fundamento da reforma, a palavra de Deus. Isso mesmo, as Escrituras Sagradas são a única regra de fé prática na vida de um servo de Deus. Eles simplesmente substituíram a Bíblia por seus próprios sentimentos e impressão. Eu pergunto a você, meu amigo que ouve essa mensagem, em nossos dias atuais, isso também ocorre? Você tem ideia de quantas denominações religiosas existem no mundo atualmente? Inúmeras, espalhadas por toda a terra, cada uma com um discurso diferente. Mas o nosso amado Deus, o Senhor dos Senhores, nos alerta nesta manhã a buscar apenas o que está em sua palavra, conforme o seu evangelho, em João 5,39, que diz o seguinte: ordem de Jesus para nós: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e elas são que testificam de mim. Isso foi Jesus que falou para nós. Somente as Escrituras testificam do ministério de Cristo. Precisamos, por nós mesmos, examinar as Escrituras Sagradas, para não correr o risco de cair nos enganos de falsos ensinadores.
E como temos visto isso nos nossos dias atuais? Infelizmente. E nasce um alerta para nós nessa manhã. Esse alerta diz: devemos ouvir apenas o que está escrito nas Escrituras Sagradas, e não em preceito de homens e líderes religiosos. Reflita nisso, onde você estiver. A reforma protestante foi levantada por Deus com um único objetivo. Assim diz o Senhor. Fique atento, porque quando erro, enganos e falsidades são implantados na religião, é aberto o caminho para Satanás liderar os corações como ele bem entender. Assim, como houve falsos cristãos, também houveram falsos reformadores. Surgiram várias pessoas afirmando serem enviados por Deus e até pelo anjo Gabriel. Esses homens passaram a levantar o fanatismo e procurar Melanchthon, um homem íntegro e muito influente professor no século XVI. E eles insistiam que deveriam ser ouvidos, pois eles eram mensageiros de Deus. Lutero, ouvindo as notícias do que ocorria, disse com profunda tristeza: sempre temi que Satanás nos mandaria essa praga. A perseguição do Papa e do Imperador não lhe causaram tão grande angústia quanto essa de agora. A própria cidade de Wittenberg estava sendo dominada pelo poder do fanatismo e anarquia. Por toda a Alemanha, os inimigos de Lutero o acusavam. Em angústia e oração, o servo de Deus encheu-se de paz. Lutero era guiado pelo Espírito Santo. E isso, querido ouvinte, chama-se paz que excede todo entendimento. Assim, o reformador escreveu: estou indo a Wittenberg com a proteção muito maior do que a de príncipes. Não há espada que possa defender esta causa. Deus sozinho deve fazer tudo. Estou pronto para desagradar a Vossa Alteza e a ira do mundo inteiro. Os habitantes de Wittenberg são minhas ovelhas. Não deveria eu, se necessário, expor-me à morte por causa deles? Você imagina tamanha fé? Que fé admirável, né? De, se possível, dar a própria vida em favor das ovelhas de Cristo. E em oração, peçamos ao Senhor que nos batize com o Espírito Santo e nos dê essa coragem de ser fiel a Ele até a morte. O povo encontrara nos novos ensinos da reforma protestante aquilo que satisfazia suas necessidades espirituais. Assim, afastou-se daqueles que por tanto tempo o tinham alimentado com ritos supersticiosos e tradições. Porque nós temos a convicção de que a palavra do Senhor traz libertação e nelas encontramos a vida eterna.